É muita Oi, amigo, coisa, né? É muita caiu coisa para aqui. falar Eu acho que é em porque uma fez hora. 1 hora, né? Fez uma hora, nós ficamos uma hora, passou muito rápido. Foi muito É, rápido. deixa as pessoas voltarem. E aí foi muito rápido. Eu pensei que tivesse caído a internet, mas não, fez uma hora de Foi. live. É por isso que essas ferramentas em próximas, que eu acredito que terão, a gente Aham. busque outra tecnologia. Agora, eu estou muito feliz porque deu pontos positivos, Alderico. Aqui falaram que vão te convidar para poder fazer uma palestra. É uma amiga minha, Alcimara, Pois ela é é, que professora de legal, que História do IMA, interessante. né? Muito bom. E aí ela estava comentando que aqui mesmo que vão preparar um convite para fazer a ti. Inclusive eu vou deixar os dados. O, o Eliton, ele deixou o link do texto que tu estava falando. Eu queria que depois tu me passasse para a gente poder estar compartilhando, Tá. tá? Então, vou retomando, né? Porque aí, na medida que as pessoas vão chegando, a gente parou nessa questão da parada LGBT, que eu disse que já deu essa configuração, esse formato, porque esse formato ele privilegia LGBTs brancos, LGBTs que podem pagar, que podem custear estar ali, né? Então, não é pensado a questão da periferia, da questão da representatividade negra. Então, a gente precisa repensar essa configuração da parada LGBT que aí está. E aí, outra coisa que eu anotei aqui como encaminhamento Uhum. é que a gente não pode pensar esse passado com saudosismo, mas como espelho para continuar. É o que eu vejo muito a militância, né? A militância, a linha de frente, fazer muito essa voltar no passado e querer reproduzir as mesmas coisas do passado. A gente está no século XXI e a gente tem que acompanhar as ferramentas que esse século, né, ele nos dá. Então a gente precisa avançar também nas discussões. A gente não pode parar no tempo e achando que a gente ainda está em 1960. Então a gente está no século XXI e a gente precisa avançar. Então, parar com os mesmos discursos, parar de falar de nós sempre para nós mesmos. A gente tem que ocupar outros espaços, e aí já é um outro encaminhamento que eu deixo aqui, é que a gente ocupe as representações políticas, por exemplo, no poder legislativo. Falta muita gente. Esse ano nós batemos o recorde de pessoas LGBTs que se candidataram a vereador e a prefeito, mas mesmo assim, professor, a gente está longe de uma representatividade, porque mesmo as pessoas que às vezes chegam lá, né, no legislativo, não são representativas para o movimento LGBT, porque não se colocam como tal, não pensam políticas como. Então a gente precisa ocupar esses espaços do legislativo, né? A gente precisa ocupar outros espaços como o âmbito do jurídico, como o próprio âmbito da medicina, porque a medicina ainda nos olha, né? E aí eu vou me colocar também nessa comunidade, nos olha com um olhar biomédico, né? Patologizante. Então a gente precisa ocupar outros espaços, né? Lutar para que esses espaços LGBT, outros espaços sejam ocupados por pessoas LGBTs. No mais, outros encaminhamentos a gente já deu no decorrer da nossa fala. Foi muito bom. Aqui, tu respondeu duas questões, que foi a do Pagu e Foi. da Ana Neri, Aí né? Tu fez. teve o professor Carlos falou sobre linguagem, né, como reforço de uma questão
do sistema, um reforço dos preconceitos, e de fato a minha mãe é professora de língua portuguesa, e ela corrige os meus textos, né, os textos que eu produzo, a maioria deles passa pela mão dela, e tem esse lance das barras que eu colocar, que eu favorecendo o binarismo. Ultimamente eu estou tentando me forçar também a escrever numa linguagem não binária, né? E essa linguagem ela é importante, né? Acessível. E então assim, eu às vezes converso eu mandei outro dia um link para minha mãe, para refletir também sobre essa língua portuguesa da gente, porque a língua portuguesa ela ainda é muito machista, ela é muito ainda racista em alguns aspectos, né? Então a gente precisa pensar que essa língua portuguesa ela pode ser questionada também. E a linguagem, a Guacira Lopes Louro nos atenta para isso. Ela precisa ser inclusiva, porque as nossas relações permeiam a linguagem. Então, de nada adianta pensar identidade, cultura, se a nossa própria linguagem não está acessível. Entendeu? Então, assim, a gente precisa refletir, e foi uma boa observação que o professor Carlos deixou, que a linguagem ela precisa ser refletida. Outra coisa que ele deixou também foi a questão do índio Tibira ser o primeiro caso de homofobia aqui no Brasil, e foi aqui no Maranhão. Para quem não conhece, esse caso do índio Tibira foi uma execução ali no cais do Portinho, que a gente chama ali no centro histórico. Ele foi executado, a cabeça dele foi explodida por um canhão, porque ele tinha práticas homoafetivas. Isso está registrado em um trabalho do professor antropólogo Luiz Motti, tá? Que está disponível no site do GGB, Grupo Gay da Bahia, que ele é coordenador, né? Então, ele fez esse trabalho antropológico e descobriu que o primeiro caso de homofobia no Brasil se deu aqui em São Luís, no século XVII, se eu não me engano, onde um índio foi explodido num canhão por conta de práticas tidas como homoafetivas. Interessante. E tem mais alguma pergunta antes da Sica Alencar? Não, a Sica tá. Eu gostei muito da pergunta dela, né? Talvez eu esteja sendo muito grosseira, mas por favor, como as pessoas héteros podem ajudar as pessoas LGBTQIA+, com relação a ocupar espaço, sem que nós héteros sejamos taxados de pink money? É uma pergunta que eu vou tentar responder, porque pink money, no fundo, todos nós somos porque estamos no ambiente capitalista, né? A gente está no ambiente neoliberal e a gente quer vender. A gente quer vender, inclusive, nossa força de trabalho, né? Karl Marx nos ajuda a pensar nisso, né, professor? Então, a gente está dentro desse sistema capitalista e para sobreviver a gente precisa vender. Mas o termo piquimônio foi pensado para as pessoas que querem se favorecer, né, de forma mesmo pejorativa dessas pessoas LGBTs para ganhar dinheiro, né? Então, assim, os heterossexuais têm que entender primeiro que potencialmente eles são homofóbicos. Assim como os brancos, eles têm que entender que potencialmente eles já são racistas. É essa a linguagem, né? E a Djamila Ribeiro, ela nos ajuda a pensar isso, tá bom? E fica a dica aí de literatura para a gente poder pensar por que eu estou falando desse jeito. Então, assim, eu entendendo que eu, hétero, sou potencialmente homofóbico, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas posturas com relação às pessoas LGBTs.
respeitar o seu espaço, respeitar a sua identidade, favorecer que essa pessoa LGBT nesse ambiente fale mais, né, se coloque mais, afinal é o espaço dela. Então, por exemplo, eu hétero, que tem uma boate, mas eu vou contratar uma drag queen, eu tenho que saber que a minha boate, por ser uma boate direcionada a esse público, eu preciso tratar essa drag queen de forma respeitosa. Eu preciso proporcionar que essa drag queen ela se sinta minimamente respeitada na sua condição de trabalhadora ali, naquele momento. Então eu não posso jogar piadas homofóbicas, eu não posso ridicularizá-la na frente dos outros, sabe? Nem para ela mesma. Eu tenho que dizer para os seguranças tratá-la com respeito, né? Eu tenho que dizer para os garçons não fazerem comentários racistas, homofóbicos com os meus clientes. Eu estou citando um exemplo, né, de uma boate, mas pode ser em qualquer espaço. Eu preciso respeitar a condição dessa pessoa. Então, se eu estou, por exemplo, nós que somos professores, a gente passa também por situações assim, né? Tem colegas nossos professores que não respeitam, que jogam piadas, que querem mesmo ferir, magoar. Mas aí a gente tem que respeitar, porque nós estamos no ambiente de trabalho, então a gente às vezes silencia para não ser demitido, ou para não ser, né, chamado a atenção, enfim. Então a gente silencia, a gente acaba sendo silenciado, né? Mas a dica que eu dou aqui para os héteros é que respeitem, né? Evitem, se você sabe que o teu colega de trabalho ele é homossexual, se é uma transexual, então manere nas piadas ou não faça piadas, né? Que o certo, na verdade, seria não fazer nenhuma piada de cunho homofóbico. Isso. E só para poder esclarecer mais, porque tem alguns alunos, tem alguns adolescentes aqui que eles não estão acostumados com essa questão aí do potencialmente homofóbicos ou potencialmente Eu vou explicar. racistas, né? Na verdade, é só a questão assim, porque a sociedade já te favorece pela tua condição, tá? Isso. Então, assim, se você é hétero, branco, tem o corpo sarado, que é tudo que a sociedade aí enaltece, você é potencialmente antônimo, né, de todas as outras qualidades que você tem, tá? E É não o que significa que você sociologicamente o que sociologicamente a gente chama de privilégio. Isso. Então, os alunos, alunas que estão aqui assistindo, entendam a categoria privilégio. Eu, por exemplo, sou negro, né? Eu me coloco no lugar da negritude. Porém, eu reconheço que o tom da minha pele me favorece transitar na sociedade em relação a uma pessoa que é negra, de pele mais escura que a minha. Então, eu não sou branco, eu sou negro, tá? Eu tenho todos os traços, os meus ancestrais, eu tenho minha identidade cultural de terreiro assegurada, então, portanto, eu me considero negro. O tom da minha pele também diz muita coisa. Porém, em relação a um negro, a uma pessoa preta de pele muito mais escura do que a minha, ela sofre muito mais do que eu. Deu para entender? Então, assim, essa questão do privilégio é importantíssima. Então, por isso que eu falei que o hétero, ele é privilegiado em relação a qualquer outra orientação sexual. Por isso que o branco, ele é privilegiado em relação a qualquer raça e etnia. Porque o branco, ele é o padrão. O hétero é o padrão. A pessoa cisgênera, ou seja, aquela que nasceu com seu sexo biológico e aceita o seu sexo biológico, que ela não é uma pessoa transgênera, ela é o padrão. Então, ser branco, ser hétero, ser cis, né, é o padrão de nossa sociedade. E tudo que foge a esse padrão, né, privilegiado,
é tido como marginal, é tido como excluído, né? Então, para ficar bem aqui explicado, é isso. A gente precisa se perceber nos nossos locais de privilégio, tá bom? Os privilégios, eles existem. Isso, e tem uma outra coisa também que eu achei interessante, Alderico, eu não sei se tu concordas comigo, ainda sobre o Pink Money, que a Alencar falou, muito disso também deve-se à vergonha do se relacionar com o homossexual, né? Em que sentido que a gente vai falando assim? Porque tem muitos héteros que, para poder não colocar sua masculinidade, no caso do homem hétero, né? Não colocar sua masculinidade em xeque, então ele arruma manejos, desculpas para poder, foi visto em tal lugar com fulano de tal que é gay. Não, porque ele estava bancando a cerveja, né? Então, assim, existem ainda esses estereótipos e que o próprio hétero ocasiona, né? Então, é importante falar isso, assim. Hoje, eu acho até que já diminuiu bastante da minha época, porque na minha época, assim, de adolescente mesmo, eu via casos desse tipo acontecer. A mesma coisa eu estou me relacionando com o gay, mas eu não sou gay, eu sou hétero, né? Então tem muito disso aí ainda, né? São duas coisas que a gente precisa refletir. Essa vergonha, ela é mais um estigma que as pessoas heterossexuais elas carregam em relação à homossexualidade, que ainda é encarada de forma muito excludente, muito marginal, né? Então a gente cria motivos para dizer que aquele ou aquela homossexual está ali, ou transexual, ou bissexual, enfim. Aquela pessoa LGBT está ali comigo por algum motivo. Não porque eu quero, somente porque eu quero, mas porque está cortando meu cabelo, porque está fazendo a minha unha, porque é meu divertimento, né? Enfim. E a outra coisa é a gente pensar que relação entre héteros e homossexuais, elas existem. E aí eu demorei muito para admitir que existe esse tipo de relação. Existe. Lembra, professor, que na primeira live eu disse que a gente não deve encaixar as pessoas em identidades. Se aquela pessoa é heterossexual, né, que ela compõe a sua própria identidade, ela constrói a sua própria existência, ela diz que é heterossexual, a gente deve respeitar isso. E se ela se relaciona com homossexual, a gente tem que respeitar esse tipo de relação. Por isso que eu acho muito problemático a gente dizer quem é gay, quem é hétero. Por isso que a sigla LGBTQIA+, para mim, não contempla as identidades. Ela aprisiona as identidades. Porque eu posso ser o que eu quiser. Inclusive heterossexual. Por que não? Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que essas identidades, elas se constroem. E isso não é uma confusão. Confusão foi a tentativa da gente lá nos primórdios, lá no passado do cristianismo, principalmente, tentar dizer o que é homem e o que é mulher. Porque na idade, aí eu vou fazer uma arqueologia, né, um trabalho antropológico de arqueologia. O homem e a mulher se juntavam apenas para a procriação. Existem, inclusive, imagens na Serra da Capivara, aqui perto da gente, imagens de relações homoafetivas, que já aconteciam naquela época da Idade da Pedra, né, que a gente conhece como Idade da Pedra. Existem Sim. imagens lá pintadas que retratam relacionamentos de mulheres, inclusive, famílias matriarcais, que eram só por mulheres. E elas encontravam os outros homens apenas para procriar.
Então, por que a gente insiste em querer encaixar essas pessoas nas caixinhas? E dizer o que é homem, o que é mulher, quem é hétero, quem é homossexual. Você está entendendo? Então, assim, é meio perigoso eu dizer que todo homem que fica com homem é É que, homossexual, né? Porque essas próprias descobertas, elas existem, né, nesse processo de construção identitária. As meninas, por exemplo, elas são estimuladas a andar de mão dada junta, desde pequenininha. Isso é um comportamento afetivo. E isso é um comportamento homoafetivo. Mas isso não faz delas lésbicas, né? Porque eu estou falando de duas mulheres, eu estou falando de duas meninas de mãos dadas, né? Que se abraçam, que se beijam, que se acarinham, mas elas não são lésbicas, não necessariamente. E isso quem vai responder é a própria construção delas. Deu para entender? A minha fala é nesse direcionamento. É importante que as pessoas elas se coloquem como tal para a criação de políticas públicas? É importantíssimo isso. É importante dizer que existem homossexuais. É importante dizer que existem mulheres. É importante dizer que existem pretos. É importante isso, tá? Mas a gente precisa refletir que quando a gente encaixa essas pessoas em identidades previamente prontas, a gente cai num discurso muito frágil das próprias identidades. sim. A gente precisa refletir que as pessoas elas são livres para se construir como elas quiserem. É aí que está o X da questão. E a gente vai demorar muito para entender isso. Por isso que, por enquanto, a gente precisa dizer que é nordestino, a gente precisa dizer que é preto, a gente precisa dizer que é homossexual, para a gente poder conseguir espaços. Porque enquanto não nos derem espaços, a gente não consegue falar. E a gente precisa desses espaços para poder, pelo menos, falar para que as coisas aconteçam. Entendeu? É isso. Maravilhoso. Muito boa colocação. Eu acredito que sanaram as perguntas, né? No lei teve a problemáticazinha da 1 hora, né? Mas, É professor, que a gente já sabia que 1 hora não dá, né, para falar de muita coisa, é um mas tema a muito gente se gostoso coloca aí, a gente nem vê passar. de ver, né? Mas então a gente vai finalizar. Eu finalizo a live te agradecendo, Alderico, por ter aceitado o convite, né, assim, prontamente. Foi muito esclarecedora, inclusive para mim, determinadas questões que eu ainda estava tentando absorver e acabou tirando dúvidas, assim como das pessoas que estavam assistindo essa live. Então eu tenho muito a te agradecer. Eu espero Que que o teu agradeço. caminho seja de luz sempre, que tu Amém. continue sendo essa pessoa esclarecida e com professonato, né? E realmente leva Não, para eu esse... que agradeço. Eu só deixo aqui minha última consideração para que as pessoas sigam as minhas redes sociais, o projeto Curta Diversidade, que é o @Curta Diversidade. Está aí à disposição que a gente está utilizando o cinema para falar sobre diversidade, né? Então, eu sou apaixonado pela arte, tu sabes disso. Somos apaixonados por música, teatro, dança, então o Curta Diversidade ele traz esse processo da arte para falar sobre diversidade, então eu queria que as pessoas adicionassem, né, as redes sociais, a minha particular, e é isso, agradecer a oportunidade, me coloco à disposição sempre que você precisar, a gente está aqui, e quem quiser mais bater papo é só me chamar aí, vamos conversar, viu? Muito obrigado, agradecer a presença da minha mãe que está aqui, que tem me acompanhado bastante nessas lives. É importante falar da família nesses momentos tão difíceis e tenebrosos que a gente está vivendo no Brasil. Então, a minha mãe, meu irmão, meu pai,
que estão aí nesse processo de ativismo e com eles eu aprendi muita coisa do que hoje vocês estão vendo aí. Então, muito obrigado, viu, professor? Agradecemos. Então, pessoal, fica a dica aí. Sigam o professor Alderico, é underline Alderico o segundo, né? Então, entrem lá no perfil dele já tem mostrando também o linkzinho do Sobre Tatame, do Tatame. Curta Diversidade, tá tudo lá na bio. Então sigam, porque é uma pessoa maravilhosa e sempre está trazendo novidade, está esclarecendo fatos. E ele é um pesquisador, pessoal, dentro dessa temática que eu posso falar com propriedade, porque eu venho assistindo a caminhada do Alderico também, né, depois que a gente se conheceu, sempre nas redes sociais, e ele faz porque gosta, é uma identificação com a temática. Sou apaixonado, sou mesmo. A gente percebe isso, professor, até na tua fala, a maneira como tu te posicionas, né? Então, é muito bom a gente conhecer pelos teus olhos, pelos olhos de uma pessoa que é apaixonada por aquilo que faz, né? E por aquilo que pesquisa. Então, muito agradecido, como diz o mineirinho, muito agradecido. E é isso, tá bom? A gente se vê em breve, então. Um beijo para vocês todos e a gente vai se falando, vamos conversando. Pronto. Beijo de luz, pessoal, no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham se apaixonado pelo Alderico e pela live, como eu, tá certo? E é isso. A live, ela tá salva. Eu aproveitei que caiu a primeira parte, porque a live é chique. Nós tivemos parte 1 e parte 2. Né? Ótimo. Então eu salvei lá no IGTV. É isso? IGTV? IGTV. Eu salvei lá. Então quem quiser pode ir lá para poder pegar, para reassistir. E os outros também que não conseguiram, é só acessar. Tá bom? Então é isso, professor. Obrigado e tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.